Absurdo. E agora um recado para você que está acompanhando o Bom para Todos. A TVT dá sequência hoje aos debates nesse segundo turno das eleições 2020. Você acompanha hoje aqui na TVT, no canal da TVT, o debate com os candidatos à Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista. Participam Felipe, que é o candidato do PT, e Taka Yamauchi, que é do PSD. Acontece às 8h40 da noite, com transmissão pelas redes sociais, também da TVT, Portal UOL e Rádio Brasil Atual. Então, no canal 44.1 São Paulo e Grande São Paulo e também pelas redes sociais. Tá aí 8h30, mas o horário correto é 8h40, tá bom, pessoal? Hoje debate, então, com os candidatos à Prefeitura de Diadema. Bom, vamos chamar agora para uma conversa sobre essas notícias do dia e do final de semana o Fernando Brito, que é jornalista e é editor do site Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem por aí? Tudo bem, é só a gente tem que tomar cuidado agora, porque até ir ao supermercado é risco de vida, né? Dependendo da cor da pele. E eu acho que, como eu sou só moreninho, não vão me matar, vão só me dar uma surra. Então eu vou tomar cuidado quando for ao supermercado, porque nós estamos assim. O Brasil virou um grande hospício. Todos os recalques, todos os desequilíbrios, os ódios, todas as incompatibilidades de repente viraram motivo de agressão, motivo de violência. Você acabou de mostrar essa moça aí, visivelmente uma pessoa desequilibrada mentalmente, se é que não está drogada, né? E ficou fácil. Essas pessoas que antes elas se encolhiam, recolhiam, agora elas partem para cima, porque o Brasil virou um asilo muito louco, chefiado pelo nosso alienista mor, pendurado na porta de um automóvel, desfilando sob as vaias de Macapá. O que eu sinto é isso, todo esse ódio se transforma em violência. Como você disse, em incompatibilidade, agora se transforma em violência, como se fosse muito comum você sair agredindo o próximo. E principalmente quando a pessoa tem alguma das características que a colocam em posição de vulnerabilidade. Ela é pobre, ela é doente mental, ou ela é negra, ou ela faz parte de algum desses conjuntos chamados minorias, no caso dos negros é até uma maioria, né, sobre os quais a sociedade hipocritamente lançou um estigma, lançou uma mácula. Entendeu? Então essas pessoas são, em princípio, pessoas que já não têm razão. Os próprios circunstantes, as pessoas que estão em volta, não reagem porque ficam pensando que alguma coisa ele fez. Né? Ali foi nitidamente um desses casos de abuso, né, de poder, que os seguranças são pródigos, porque eles às vezes até são piores do que a polícia, porque é a mini autoridade, né, o pequeno poder, né, e ficou evidente ali que eles chamaram o cara para sair, o camarada estava saindo e chegou ali na porta do estacionamento, disseram alguma coisa para ele, fizeram o que a gente na gíria chama de esculacho, e ele não fez como 99% das pessoas faz, que é se encolher. Ele foi, se revoltou, bateu no camarada, e isso foi razão suficiente para ser brutalmente assassinado. O que é grave, porém, Thalita, é que esse tipo de atitude dos seguranças, ele é uma reprodução em menor escala do treinamento que as nossas autoridades policiais têm no trato com potenciais suspeitos. Eu estava procurando, em função até do episódio acontecido nos Estados Unidos, da morte daquele George Floyd, sufocado com o joelho do policial, né, comprimindo o pescoço dele durante vários minutos, e eu me deparei hoje com o manual da Polícia Militar de Minas Gerais, onde se ensina com fotografias e sem nenhuma ressalva de que aquilo pode ser mortal, de que aquilo pode ser letal para a pessoa, se ensina a imobilizar as pessoas apertando o pescoço com o joelho, pessoas que já estão deitadas em decúbito ventral, com as mãos para trás, enfim, completamente dominadas, e os treinamentos, manuais de treinamento da Polícia Militar ensinam, entre aspas, nesses casos, ao policial militar, e claro que os seguranças copiam isso, a imobilizar depositando a rótula, o joelho, em cima do pescoço, o que provoca um sufocamento, que no caso do Beto foi fatal pela duração de
quase 5 minutos em que aquela pressão foi feita sobre as vias respiratórias dele. Quer dizer, nós temos um método de abordagem policial que se transfere por extensão para os seguranças, que é potencialmente mortal e que é aplicado. Nesse post que eu trato disso, inclusive, eu coloco uma foto muito expressiva e terrível, né, dos PMs da Polícia Militar de São Paulo fazendo exatamente as mesmas coisas com um suspeito negro, um rapazinho magrelo até, né, em plena Avenida Paulista. Quer dizer, não é uma coisa que acontece por acaso em algum lugar do Brasil, um acidente desse que a natureza humana pode produzir. Não, é uma política de repressão que não tem limites nas técnicas de violência que emprega, quando ela deveria ser reservada apenas para pessoas que estivessem oferecendo perigo. Se ele estivesse armado, com uma faca, com um revólver, bom, até se justificaria o emprego de uma energia muito intensa, etc. Mas um homem desarmado, já de meia idade, não era nenhum atleta, era todo gorduchinho ali. Francamente, né, a desproporção só pode ser motivada pela certeza da impunidade que essa gente goza. E olha, nós nos livramos de ter isso institucionalizado quando caiu o tal do excludente de culpa que o então ministro Sérgio Moro, queria aplicar às polícias militares, porque tudo isso poderia simplesmente passar a mero registro administrativo, sem crime, se fosse um policial que alegasse que ali estava sob violenta emoção e surpresa com a atitude do cara de agredi-lo, e pronto. Não seria crime, não seria nem processado. Então é esse o quadro que nós estamos vivendo. E olha, se o governo federal e os governos estaduais fizessem o que seria sua obrigação fazer, de desfechar imediatamente uma ofensiva sobre as práticas de contenção policial e sobre as práticas utilizadas por empresas de segurança que são fiscalizadas pelo poder público. Isso é uma outra história em que nós vamos um dia entrar, porque essas empresas não existiam até 1969, quando da ditadura militar. Aquilo foi uma grande maneira de oficiais do Exército e das polícias militares ganharem dinheiro montando empresas que foram dedicadas à segurança, à guarda bancária e aos transportes de valores. Eles entraram nesse mercado. Hoje, todo o mercado de empresas de segurança pública, ou quase todo, é dominado por oficiais da PM e até por praças, como é o caso dessa empresa que prestava serviço ao Carrefour, que é de uma soldado, uma cabo da PM e um outro policial e um policial civil que é papiloscopista, ou agente datiloscópio, enfim. Isso corrompeu a nossa polícia. Isso é um negócio de milhões, de bilhões de reais. É gente que não se interessa em criar um clima de segurança para a sociedade, porque o clima de medo e insegurança dá a eles bons negócios, seja contratando seguranças nas empresas privadas, seja vendendo segurança para as próprias instituições públicas. Você não encontra hoje uma escola, um hospital que não tem um serviço terceirizado de vigilância ali, e aquilo movimenta muito dinheiro. E quase tudo pertence a oficiais e praças da PM, ou para disfarçar as suas mães, as suas mulheres, as suas irmãs, as suas filhas, que são os mecanismos de encobrimento com que eles driblam a proibição legal de terem eles próprios empresas de segurança. Que situação, pois é. Fernando, queria conversar com você também um pouquinho a respeito da situação do Amapá. Bolsonaro fez a primeira viagem, né, nesse sábado, isso 19 dias, como dizem no vídeo, 19 dias depois do apagão você põe um pé aqui. Foi alvo de muitos protestos, a situação não se resolveu. Eles prometeram ligar um número de geradores, ligaram pela metade esse número de geradores, e é uma situação que se arrasta, né? Eu acho que tem duas vertentes aí. Uma vertente do comportamento do Bolsonaro e da ânsia dele, porque como o governo dele não faz nada,
né, ele acaba tendo que inaugurar obras que foram feitas no governo Lula e Dilma, que estavam dependendo ali de alguns acabamentos, etc. Então ele vai inaugurar a obra alheia, ou nesse caso, ele foi inaugurar um remendo, porque esses geradores são um remendo, são uma gambiarra feita ali para aliviar a situação daquela população. E é claro que, como toda gambiarra, vai dar origem a isso que você viu lá, os transformadores explodindo, provavelmente por uma instabilidade na voltagem transmitida. Os transformadores são equipamentos sensíveis a isso, né? Eles são sensíveis a curtos, eles são sensíveis a picos de voltagem. E então, é aquela vergonha, né? E desfilar ali feito um pateta, pendurado na porta do carro, como se fosse um adolescente comemorando vitória de um time. Olha, se há algum problema nas vaias que o Bolsonaro recebeu no Amapá, é que são poucas, são fracas em relação ao que ele deveria receber. Aquilo é uma vergonha. O Amapá, como os outros estados do norte, sempre teve problemas no fornecimento de energia. É muito complicado por conta das áreas de preservação, né? Desenvolver energia hidrelétrica naquela região. O Amapá, porém, ele tem até alguma estrutura de geração, né, que são as usinas, a usina de Ferreira Gomes, que é mais ou menos recente e tem uma capacidade relativamente boa. Não se sabe o que aconteceu com essas usinas. Mas o essencial ali é que se entregou tudo para a iniciativa privada. E na iniciativa privada, se você puxar pela memória, não só da nossa geração, mas da geração dos nossos pais, a gente sabe que essas estruturas, elas se deterioram, elas se tornam insuficientes. No Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, aqui a gente brincava, tinha uma marchinha de carnaval que dizia: cidade maravilhosa, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. A nossa luz era do povo canadense, da Braskem, uma empresa da capacidade técnica da qual a gente não pode duvidar. No entanto, o Rio de Janeiro viveu, principalmente nos anos em que o tempo foi inclemente, 66, 67, viveu falhas e racionamentos graves e duradouros de luz. O Rio de Janeiro passou meses sofrendo o que o Amapá está sofrendo agora. Então, esse é o primeiro problema, né? Quando você privatiza um governo que é, antes de tudo, amigo e patrono dos empresários privados, está evidente que não pode existir e não vai existir nunca a fiscalização com a severidade que esse serviço exige. Então, é tudo na base do amiguismo. O Brizola, com quem eu trabalhei muito tempo, comparava essa situação das empresas privadas com um menino que fazia aquele brinquedo lá que amarrava uma pedrinha na ponta da linha, chamava aqui no Rio de Janeiro marimba, e o garoto rodava marimba. Só que a agência é tão levinha, o menino é tão levinho, e a pedra, que é a empresa privada, é tão rica, tão pesada, que quando começa a rodar, quem vai rodar é o garoto, não é a pedra. É isso que está acontecendo. As empresas passaram a gerir não só o seu próprio funcionamento, como a gerir a Agência Nacional de Energia Elétrica. São elas que determinam os limites. Quando foi feita a licitação dos serviços de energia no Amapá, previa-se a construção ou a instalação de um quarto transformador, que deveria funcionar num esquema redundante com os outros três. Isto é, quando um deles desse problema, quando um deles tivesse que parar para manutenção, o outro entraria em funcionamento e eles continuariam tendo aquela carga estável. Esse quarto transformador nunca foi instalado. Havia um transformador em manutenção há séculos, esperando que alguém se dignasse a colocar ele em funcionamento. Então, o que aconteceu? Havia apenas 2 transformadores, não eram os 4 que deveriam ser, não eram os 3 que existiam, mas apenas 2, e quando um se incendiou, o sistema veio ao colapso. Não se refaz isso num instante. Não é só pegar um gerador ali e colocar. Os picos de carga são muito grandes, principalmente quando você tem uma cidade que está sacrificada há meses, sem energia. Quando você liga,
a carga é máxima. Todo mundo quer usar todos os aparelhos que esteve privado de usar durante aquele tempo todo. Então, você vai ter pico de energia. Você tem que fazer a energia voltar aos poucos. Você não pode carregar de 0 a 100 em 5 segundos, porque a rede vai entrar em colapso. E foi isso que vocês mostraram ali com aqueles transformadores. Então, esse tipo de coisa, né, é o resultado, né, da nossa deficiência política. Porque técnicos nós temos em condições, em quantidade suficiente para fazer funcionar 10, 15, 100 vezes o sistema de energia de Macapá ou do Amapá como um todo. O que há ali é uma incapacidade gerencial e uma insuficiência de investimentos que permita não só a rede a operar com um ritmo e protocolos exatos e devidos para as necessidades que ela tem que atender, como também que ela se amplie em termos de capacidade, em termos de sistemas redundantes, para que esse drama não aconteça, porque vai acontecer de novo, Thalita. Não há capacidade nestes geradores para operarem indefinidamente, e os processos são demorados, os processos de instalação, de construção de uma subestação ou de ampliação de uma subestação não são pegar uma pecinha e ligar ali. Você tem que transformar não só os equipamentos de transformação de energia, como também colocar as torres, os isoladores, os equipamentos todos que completam uma estação, uma subestação de energia elétrica, e isso é muito demorado, é preciso tecnicamente, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Quem passou em alguma subestação das mais antigas, as mais modernas não, porque elas têm sistemas de isolamento a gás, mas das mais antigas, deve observar como os equipamentos são afastados um do outro, porque o próprio ar ali fica carregado de energia, se forma arco elétrico pelo próprio ar, se ficarem muito próximos dos sistemas. Então, é muito complicado, né? E deixou-se ficar funcionando capenga durante muito tempo e agora vai se levar um bom tempo para restabelecer o funcionamento normal, com precariedades daquela rede de energia elétrica. A gente ainda vai conversar com o Rogério Pantoja hoje, que é do Sindicato dos Urbanitários de Macapá, do Amapá, ele que mora em Macapá, e ele relatou já para mim aqui um pouco, que eu conversei com ele, e hoje lá em Macapá tem energia elétrica, mas eles não sabem se à noite isso vai continuar, se a energia vai continuar sendo fornecida. Então é uma situação realmente muito instável. A qualquer momento essa energia pode cair de novo, como coloca o Fernando Brito agora. Fernando, um beijão para você. Muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente volta a se falar. Beijo. Tchau. Boa tarde para todos.